Olá, é um prazer ter você aqui. Inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar nossas histórias. Jackson acreditava que a estabilidade de sua rotina era inabalável, até que um pedido de socorro inesperado expôs as fraturas ocultas de sua própria vida conjugal. Jackson estava concentrado na mesa da sala, conferindo as despesas mensais, quando o silêncio foi quebrado por batidas frenéticas na entrada principal. Ele se levantou, imaginando ser apenas um entregador impaciente, mas ao abrir a porta, deparou-se com a expressão aterrorizada de Noah, o neto adolescente da senhora Ellen, que morava do outro lado da rua. O rapaz estava sem fôlego e as palavras saíam atropeladas enquanto ele tentava explicar que a avó havia caído e parecia ter fraturado o braço. Sem hesitar um segundo, Jackson largou tudo e seguiu o garoto. Encontraram a senhora no quintal, sentada na grama, visivelmente sofrendo. Seus braços estavam posicionados de maneira antinatural e seu olhar denotava uma mistura de agonia física e constrangimento. Ela tentou esboçar um sorriso forçado, buscando diminuir a gravidade do ocorrido, mas a dor era evidente. Com extrema cautela, Jackson se abaixou para avaliar a situação e ajudou a vizinha a se erguer lentamente. Noah correu para destravar o portão e abrir o carro de Jackson. Com delicadeza, ele acomodou Ellen no banco dianteiro, evitando qualquer solavanco desnecessário. O trajeto até o pronto-socorro foi marcado por um silêncio denso. A vizinha agradeceu com um fio de voz, enquanto o neto segurava sua mão no banco traseiro, tentando transmitir conforto. Embora mantivesse os olhos na estrada, Jackson sentia um aperto estranho no peito, uma ansiedade que não se justificava apenas pela emergência médica. Havia algo no ar, uma premonição indesejada. Ao chegarem na emergência, ele estacionou rapidamente e buscou auxílio. Enquanto Noah ajudava a avó a sair do veículo e uma enfermeira trazia a cadeira de rodas, Jackson decidiu aproveitar a oportunidade para localizar Brooke, sua esposa, que dedicava quase uma década àquele hospital. Ele subiu ao setor administrativo no segundo andar, onde ela geralmente cumpria seus turnos. No posto de enfermagem, foi informado por uma colega que Brooke havia saído para o intervalo de almoço na companhia do Dr. Marcus Lang. A informação soou trivial, mas causou um desconforto imediato. Jackson agradeceu e dirigiu-se à cafeteria, movido mais por uma intuição ruim do que pela vontade de cumprimentá-la. E lá estavam eles, sentados em uma mesa mais reservada. Brooke sorria de maneira radiante enquanto Marcus narrava algo com entusiasmo, gesticulando bastante. Em um dado momento, ela tocou o antebraço dele, um gesto que poderia passar por casualidade, mas carregava uma intimidade excessiva. Jackson permaneceu imóvel, observando a cena à distância. Não havia nada, tecnicamente, que incriminasse os dois, mas a imagem feriu seus sentimentos profundamente. A cumplicidade entre eles transcendia a relação profissional. Ambos riam com uma leveza que Jackson não via há tempos. Respirando fundo, ele decidiu confrontar a realidade e caminhou até eles. Atravessou o refeitório sem desviar o olhar. Brooke só notou sua presença quando ele já estava ao lado da mesa. A transformação em seu rosto foi imediata. O sorriso desapareceu, dando lugar a uma postura rígida, como alguém flagrado em delito. Tentando recuperar a compostura, ela perguntou o que ele fazia ali. Jackson foi pragmático. Explicou sobre o acidente da vizinha Ellen, a provável fratura e a ajuda que prestou ao neto dela. Marcus assistiu a tudo calado, apertando seu copo de bebida. Brooke levantou-se rapidamente, demonstrando desconforto, e perguntou sobre o estado da paciente enquanto pegava seus pertences. Jackson apenas fez um sinal negativo com a cabeça e deu as costas, refazendo seu caminho. Brooke o seguiu em silêncio. Na recepção, ela usou sua influência para acelerar o processo e logo um médico estava examinando a senhora Ellen. Jackson permaneceu vigilante durante todo o atendimento, observando a dignidade com que a vizinha suportava a dor. Quando a levaram para os exames de imagem, ele foi até Noah, que aguardava ansioso na sala de espera. Foi buscar um lanche para o garoto na lanchonete e sentou-se ao seu lado. O menino explicou que a avó escorregou enquanto cuidava do jardim e que ele teve medo de piorar a lesão ao tentar movê-la.
Jackson o confortou, dizendo que ele agiu corretamente. No entanto, sua própria mente estava presa em um loop, repetindo a cena do almoço incessantemente. Enquanto aguardavam os resultados, Noah acabou adormecendo de cansaço. Jackson cruzou os braços e olhou para o nada, mergulhando em seus pensamentos. A visão na cafeteria não era um evento isolado, mas sim a peça final de um quebra-cabeça que ele se recusava a montar. A verdade é que os sinais estavam lá desde o início do relacionamento, escondidos sob a capa das boas intenções. O nome de Aaron, um ex-namorado de Brooke, sempre surgia nas conversas com uma frequência e um peso desproporcionais. Ela costumava dizer que certas músicas ou lugares a lembravam das viagens com ele. Jackson, na tentativa de ser compreensivo, sorria e mudava o foco, engolindo a insegurança. Ele acreditava que amar significava aceitar o passado do outro, mas aquele passado ocupava um espaço presente grande demais. Quando ele questionou isso pela primeira vez, Brooke alegou ser apenas nostalgia inofensiva. Ele confiou, mas a confiança é como um cristal que, ao sofrer pequenos impactos constantes, acaba trincando. Com o passar dos anos, Jackson começou a notar outros detalhes e notificações apagadas rapidamente, risadas abafadas ao telefone, desculpas esfarrapadas para mensagens noturnas. Brooke jurava que a relação com Aaron era apenas amizade distante. E Jackson, preso entre o orgulho e o desejo de manter a família unida, aceitava as justificativas, mesmo sentindo que algo estava fundamentalmente errado. A distância entre eles cresceu. Os diálogos tornaram-se puramente logísticos, focados em contas e tarefas domésticas. Brooke vivia imersa na rotina hospitalar e Jackson tentava se convencer de que aquilo era o curso natural de um casamento longo. Mas a diferença entre rotina e indiferença é brutal. Ele sentia que estava sendo deixado para trás, enquanto ela construía uma vida paralela. A chegada de Marcos seguiu o mesmo roteiro do passado. Primeiro vieram os elogios profissionais, depois as piadas internas, e finalmente, as coincidências de horários nos plantões. A confiança de Jackson já estava tão desgastada que qualquer faísca causava um incêndio interno. Brooke, habilidosa com as palavras, sempre revertia as discussões, fazendo-o sentir-se paranoico e controlador. Ele passou anos acreditando ser o problema, o homem inseguro que via coisas onde não existiam. Até que, acidentalmente, leu uma notificação no celular dela. A mensagem de Marcos dizia o quanto a conversa deles havia sido terapêutica e esperava que ela estivesse mais leve. A resposta dela foi afetuosa, chamando-o de Porto Seguro. Ao ser confrontada, ela alegou que Marcos passava pelo luto do pai e precisava de apoio. Jackson quis acreditar, mas algo dentro dele se fechou naquele dia. Ele parou de lutar contra a sua intuição. O almoço no hospital, aquele toque sutil, o sorriso genuíno que ela não lhe oferecia há meses. Aquilo foi a confirmação de tudo o que veio antes. Cada negativa, cada manipulação para fazê-lo duvidar de si mesmo. Jackson compreendeu que, mesmo sem flagrante de traição física, o laço emocional havia se rompido. O pior não foi a descoberta, mas a percepção de que foi um processo lento, permitido por seu medo de encarar a realidade. Enquanto Ellen era internada e Noah dormia, Jackson percebeu que sua história estava sendo escrita sem ele. Ele era um figurante na vida da esposa. Entender isso trouxe uma clareza dolorosa, e insistir naquele casamento era como morar em uma casa abandonada pelos moradores, onde restavam apenas os móveis. Ao sair do hospital, Jackson estava tenso, mas decidido. Caminhou até o carro sem se despedir de Brooke. Não havia necessidade. Ambos sentiram a mudança na atmosfera. Ele ligou o carro, mas ficou parado por um momento, segurando o volante. Estava em uma encruzilhada emocional. Continuar significava ignorar quem ele se tornou e o que viu. Chegando em casa, foi direto para o quarto e sentou-se na cama, sentindo um cansaço que ia além do físico. Era o peso de anos de solidão acompanhada. Lembrou-se das promessas de Brooke, de como diziam que enfrentariam o mundo juntos, mas na prática, ele estava sozinho enquanto ela vivia outra narrativa. Numa tarde, decidiu ligar para sua filha, Grace. Não houve drama na voz dele, apenas a necessidade de um ouvido amigo.
Grace, sempre sensata, ouviu o desabafo do pai e, após um silêncio reflexivo, disse: Pai, você sempre foi nossa rocha, mas até as rochas precisam de base. Se essa situação está destruindo quem você é, talvez seja a hora de construir sua vida em outro terreno. Aquelas palavras ecoaram forte. Naquela mesma semana, Jackson consultou um advogado. Não foi um ato impulsivo, mas a conclusão lógica de anos de frustração. Relatou que, embora não tivesse provas concretas de adultério, o casamento estava emocionalmente falido. O advogado explicou os trâmites. Ao sair dali, Jackson sentiu um misto de pavor e liberdade. Ao retornar, encontrou Brooke no sofá, distraída com o celular. Ela mal levantou os olhos. Jackson sentou-se, respirou fundo e anunciou com serenidade: procurei um advogado. Brooke, atônita, perguntou o motivo. Vou pedir o divórcio, respondeu ele, firme. A reação dela variou entre o escárnio e a revolta. Riu nervosamente, depois tentou argumentar, alegando estresse no trabalho e negando qualquer erro. Jackson ouviu sem se abalar. Nos dias seguintes, ela tentou de tudo, mudou a postura, chorou, pediu diálogo, falou de suas próprias crises. Jurou que Marcos era apenas um amigo. Jackson manteve-se inabalável. Estou sozinho aqui há muito tempo. Quando tentei falar, você não estava presente. Faço isso por mim, disse ele. Ela apelou para o amor, sugeriu terapia, chamou-o de precipitado. Mas Jackson não via mais amor, apenas o medo dela de perder o controle. O processo de separação teve início. Brooke assinou os papéis com a expressão de quem perdeu um jogo que achava ganho. Pela primeira vez em anos, Jackson dormiu tranquilo, sem a necessidade de decifrar mentiras. A confirmação final veio dias depois. Jackson estava em um café trabalhando quando recebeu uma mensagem de Patrick, um amigo que trabalhava no mesmo hospital. A foto anexa não deixava margem para dúvidas. Marcos e Brooke estavam no carro dele, no estacionamento dos fundos. A proximidade dos rostos e a mão dela na perna dele dispensavam legendas. Jackson encarou a imagem. Não houve dor aguda, apenas uma frieza resoluta. Era como ver o final de um filme previsível. Ele não respondeu, apenas salvou a prova. A decisão estava mais do que justificada. Brooke ainda tentou contatos, enviando mensagens confusas sobre arrependimento e segundas chances, mas Jackson optou pelo silêncio absoluto. No dia de oficializar o divórcio, ela apareceu abatida, acompanhada de uma amiga. Assinou tudo sem olhá-lo nos olhos e murmurou que achava que ainda havia conserto. Jackson respondeu apenas com um olhar sério. Não se tratava mais de consertar, mas de se respeitar. Ele se mudou para uma casa menor e mais tranquila. Levou apenas o essencial e deixou para trás tudo que remetia àquele passado. Aos poucos, a sensação de leveza substituiu a dor. Retomou amizades antigas, incluindo Raquel Sanders, uma colega de faculdade viúva. O reencontro casual no mercado evoluiu para uma amizade sincera e sem cobranças. Com Raquel, ele podia ser ele mesmo. Numa conversa, ela mencionou conhecer a fama de Marcos no hospital, um homem que seduzia mulheres comprometidas fingindo ser um ouvinte sensível, para depois descartá-las quando a situação complicava. Jackson não se surpreendeu. Brooke fora apenas mais uma vítima de sua própria carência e da manipulação alheia. Semanas depois, Grace contou ao pai que Brooke a procurou. A mãe perguntava por Jackson, dizia estar arrependida e que Marcos havia se tornado frio e distante após a separação dela. Grace relatou tudo de forma neutra. Jackson ouviu, sorriu brevemente e fechou os olhos. Ela arriscou tudo e acabou com menos. Eu escolhi a minha paz, disse ele. Não havia rancor, apenas a certeza de que aquele capítulo estava encerrado. Brooke pertencia ao passado. Jackson havia reaprendido a se priorizar e, finalmente, vivia uma vida que não precisava de validação externa. Era dono de seu próprio destino. Obrigado por acompanhar essa história. Se gostou, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima.